Donington Park, Leicestershire, Inglaterra. 11 de abril de 1993. Um domingo. O céu sobre o circuito é de um cinza pesado, opressivo, o tipo de céu que parece ter sido pintado especificamente para criar drama. A temperatura marca 8 graus Celsius. A chuva cai em rajadas irregulares, ora fina como neblina, ora forte o suficiente para transformar o asfalto em um espelho negro e traiçoeiro. Para a maioria dos pilotos naquele grid, este é um dia de sobrevivência. Para Ayrton Senna, é um convite. 33 carros estão posicionados na linha de largada do Grande Prêmio da Europa de 1993. É a quarta corrida da temporada, e a hierarquia já está estabelecida com brutalidade. Alain Prost, no número 2 da Williams-Renault FW15C, é o homem a ser batido, não apenas naquele domingo, em toda a temporada, em toda a década talvez. A Williams-Renault FW15C é, sem exagero, o carro mais avançado que a Fórmula 1 já viu até aquele momento. Controle de tração ativo, suspensão ativa, câmbio semi-automático de última geração e um motor Renault VTS de 3,5 litros, capaz de gerar mais de 760 cavalos de potência. É um carro que parece ter sido construído por engenheiros do futuro e entregue ao presente de propósito para humilhar tudo ao redor. Prost está na pole position, onde mais estaria? Com 50 vitórias na carreira, 3 títulos mundiais no bolso e uma reputação construída sobre perfeição técnica e inteligência fria, Alain Prost é o favorito absoluto. Os jornalistas nos boxes já calculam sua vitória como algo inevitável. As apostas em Prost são apenas uma formalidade. A discussão real é sobre quem vai terminar em segundo. Ao lado de Prost, na segunda posição do grid, está Damon Hill, também da Williams, também com o mesmo FW15C dominante. A fileira da frente pertence inteiramente à equipe britânica. Na terceira posição, Michael Schumacher, 24 anos de idade, segundo ano na Fórmula 1, já demonstrando os lampejos de brilhantismo que vão definir sua geração. Ao volante da Benetton Ford B193B, Schumacher é jovem, agressivo e completamente sem medo. E então há a quarta posição. Lá, praticamente escondido na segunda fileira do grid, está Ayrton Senna. Ao volante da McLaren MP4 com o motor Ford Cosworth HB-V8. Em um carro que, comparado à Williams, parece pertencer a outra categoria. Os engenheiros da McLaren estimam que a Williams tem uma vantagem de pelo menos 50 cavalos de potência sobre o motor Ford que Senna pilota. 50 cavalos. Em linha reta, isso é uma eternidade. Senna sabe de tudo isso. Ele tem os dados. Ele leu os relatórios técnicos. Ele viveu os treinos classificatórios onde, por mais que extraísse do carro, a Williams simplesmente desaparecia à frente, como se estivesse em uma categoria diferente. E ainda assim ele está aqui, na quarta posição, com a cabeça inclinada dentro do capacete azul e verde, que se tornará um dos objetos mais icônicos da história do esporte. Nos bastidores, nas horas que antecederam a largada, Prost deu uma entrevista que circulou rapidamente pelos boxes. As palavras exatas variam dependendo de quem conta, mas o sentido era inequívoco. Com a tranquilidade de quem olha para o grid e enxerga o resultado como predestinado, o francês foi direto ao ponto. Senna, ele disse, pode correr o quanto quiser. Com aquele carro, com aquele motor, não há como me vencer hoje. Não em condições normais. E mesmo sob a chuva, tenho o melhor carro, a melhor equipe e anos de experiência. Ele não vai me vencer. As palavras chegaram aos ouvidos de Senna. Senna não respondeu. Senna nunca respondia com palavras quando tinha um volante nas mãos. A relação entre Ayrton Senna e Alain Prost é uma das rivalidades mais complexas, intensas e emocionalmente carregadas que o esporte já produziu. Eles foram companheiros de equipe na McLaren em 1988 e 1989, 2 anos que se tornaram lendários, tanto pela velocidade quanto pela toxicidade. Em 1988, Senna venceu 8 corridas, Prost venceu 7. A McLaren ganhou 15 das 16 corridas do campeonato. Eles dominaram a Fórmula 1 como nenhuma dupla antes ou depois. E se odiaram com a mesma intensidade com que correram. Em 1989, no Grande Prêmio do Japão em Suzuka, com o campeonato em jogo, os dois colidiram na freada para a chicane. Prost desistiu da corrida no local. Senna continuou, assumiu a liderança, cruzou a linha de chegada e foi desclassificado pelos comissários por ter reentrado na pista por um trajeto irregular.
O título foi para Prost. Senna chamou o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, de corrupto. Chamou Prost de homem sem integridade. O divórcio entre os dois foi definitivo, público e sem possibilidade de reconciliação. Em 1990, de volta a Suzuka, com o campeonato novamente em jogo, Senna bateu em Prost na primeira curva da corrida. Deliberadamente, segundo a maioria das análises posteriores, incluindo a admissão do próprio Senna anos depois, em uma entrevista onde explicou que estava se vingando da injustiça do ano anterior. Prost saiu da corrida. Senna foi campeão. A rivalidade ultrapassou os limites do esporte e entrou no território pessoal, nacional, filosófico, França versus Brasil, calculista versus apaixonado, professor versus artista. E agora, em Donington Park, no frio e na chuva de abril de 1993, eles estão novamente no mesmo grid. Prost à frente, Senna atrás. O inglês diz que está chovendo. Senna ouve que o céu abriu especialmente para ele. Desde criança em São Paulo, Senna tinha uma relação diferente com a chuva. Nos cartódromos de Interlagos, enquanto outros pilotos recolhiam sob as barracas esperando o tempo melhorar, o jovem Ayrton permanecia na pista. Seu pai, Milton Senna, dizia que o menino não corria sob a chuva. Ele dançava. Era como se a superfície escorregadia, imprevisível, rebelde, fosse o único ambiente onde ele se sentia completamente em casa. Na Fórmula 1, essa reputação havia se solidificado em dados concretos. No Grande Prêmio de Mônaco de 1984, pilotando pela Toleman Hart, Senna perseguia Prost na chuva com uma velocidade que beirava o absurdo. A diferença de tempo por volta era de tal magnitude que os engenheiros nas bancadas verificavam os dados múltiplas vezes para ter certeza que não havia erro. A corrida foi parada prematuramente, com Prost na frente, mas os que viram aquela perseguição sabiam que tinham assistido algo além do normal. Em 1985, no Grande Prêmio de Portugal, Senna venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 sob chuva intensa, com uma vantagem sobre o segundo colocado de mais de 1 minuto. 1 minuto. Em uma corrida de Fórmula 1. Em 1993, Donington Park. A chuva não é aliada de todos, é aliada dele. Os motores acendem. O barulho é ensurdecedor mesmo para quem está usando protetores auriculares nas arquibancadas. Mais de 100 mil pessoas se espremem pelas laterais do circuito no frio inglês. Guarda-chuvas coloridos criando uma paisagem improvável ao redor da pista cinza. Eles sabem que vão assistir algo importante. Não sabem ainda que vão assistir uma das voltas mais extraordinárias da história da Fórmula 1. Os 5 semáforos se acendem, um a um. Vermelho. 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 Silêncio de meio segundo que parece durar uma vida. 5 luzes apagam simultaneamente. A largada. Prost sai bem, como sempre. Damon Hill também. Schumacher, na terceira posição, mantém sua posição nos primeiros metros. E Senna, na quarta posição, acelera com a precisão de um homem que já sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 90 segundos. A primeira curva de Donington Park, a Red Gate, é uma curva de direita de média velocidade. Em condições normais, é onde os carros se organizam nas primeiras posições e o pelotão começa a se separar, de acordo com a velocidade real de cada um. Em condições normais, a vantagem da Williams-Renault se tornaria evidente rapidamente e a corrida se tornaria uma procissão. A primeira curva, Senna está em quarto. Na saída da primeira curva, uma fração de segundo depois, ainda em quarto. O trecho que conecta Redgate ao complexo Craner Curves é uma descida longa, rápida, onde a ousadia é punida pelo asfalto molhado com perda de controle imediata. A maioria dos pilotos levanta o pé instintivamente. O instinto humano de sobrevivência ativa os freios antes da lógica racional. Senna não tem esse instinto na pista. Ou melhor, ele tem, mas décadas de treinamento o transformaram em algo diferente. O que para outros é medo, para ele é informação. O carro está escorregando? Ótimo, aqui está o limite. Qual a diferença entre o limite e o abismo? Senna sabe. Senna sempre sabe. Na descida para as Craner Curves, Senna passa Schumacher pelo lado de fora. Michael Schumacher, o homem que vai ganhar 7 campeonatos mundiais. O homem que alguns já apontam como o futuro da Fórmula 1. Senna passa por ele como se a Benetton estivesse estacionada. A multidão nas Craner Curves não processa o que acabou de ver. Senna já foi embora. Terceiro lugar. O circuito de Donington Park tem um layout que exige coragem.
As Craner Curves são uma sequência de curvas rápidas em descida, onde o asfalto úmido cria uma película de água que torna o carro parcialmente imprevisível. É aqui que a McLaren de Senna, mais leve que a Williams e com um motor menos potente, encontra uma vantagem improvável. Menos potência significa menos tendência de wheel spin no acelerador. O Ford Cosworth, ironicamente, torna-se aliado naquele momento específico. No complexo Old Hairpin, Senna encontra Karl Wendlinger. O austríaco da Sauber-Ilmor está pilotando de forma conservadora na chuva, o que é a decisão racional de qualquer ser humano com instinto de preservação. Senna não está interessado em pilotagem racional. A manobra em Wendlinger acontece em uma fração de segundo. Interior da curva, travagem no limite, rotação do carro com uma precisão que parece mecanicamente impossível, saída na aceleração antes que o carro de Wendlinger sequer perceba o que está acontecendo nos seus espelhos retrovisores. Segundo lugar, faltam ainda quase 2/3 da primeira volta. À frente, Damon Hill, filho de Graham Hill, bicampeão mundial. Um piloto sólido, rápido, técnico, e ao volante do carro mais velozes do grid. A Williams FW15C de Hill tem tudo que a McLaren de Senna não tem. Mais potência, mais tecnologia, mais ritmo em linha reta. Mas Hill está com pneus de chuva que ainda não atingiram a temperatura ideal. Naquele momento específico, naqueles 90 segundos iniciais de uma corrida sobre asfalto molhado, os pneus frios são um equalizado cruel. Todo mundo está vulnerável. Todo mundo exceto o piloto que nunca precisou de condições ideais para andar rápido. Senna passa Damon Hill antes da curva McLean. A manobra não é violenta, não é desesperada, é cirúrgica. Uma linha que Senna já havia visualizado mentalmente muito antes de chegar àquele ponto do circuito. Em algum momento durante os treinos, durante a noite anterior, durante as horas de preparação mental que Senna levava mais a sério do que qualquer outra coisa no automobilismo, ele já havia corrido aquela ultrapassagem 1000 vezes na cabeça. Primeiro lugar. Mas não ainda. Porque à frente está Alain Prost. Prost, que saiu da pole position, que tem o melhor carro, que disse poucas horas antes que Senna não vai me vencer. Prost, que representa tudo que Senna precisou superar, contornar, desafiar ao longo de quase uma década de rivalidade. Prost, que é tecnicamente impecável, estrategicamente brilhante e essencialmente intocável quando está ao volante de um carro superior. A última ultrapassagem da primeira volta acontece na curva Melbourne, uma lenta curva de 90 graus no final do circuito. É uma curva que exige paciência, leitura de posicionamento e disposição de colocar o carro em um espaço que quase não existe. Senna coloca a McLaren naquele espaço. Prost, nos espelhos, vê o capacete azul e verde aparecer do lado de dentro da curva. Por um instante, a situação parece impossível. A física diz que não há espaço suficiente para 2 carros naquele trecho. A física diz muitas coisas que Senna ignorou consistentemente ao longo de toda a carreira. A manobra é completada sem contato. Prost sai da curva Melbourne em segundo lugar. Senna cruza a linha de chegada para completar a primeira volta. Primeiro lugar, partindo da 4ª posição, ultrapassando 4 pilotos em 90 segundos. Chuva, frio, asfalto traiçoeiro, motor inferior, carro tecnologicamente defasado. A primeira volta de Donington Park de 1993 vai ser analisada, dissecada, referenciada por décadas. Televisões vão repetir as imagens centenas de vezes. Analistas vão desacelerar os vídeos para tentar entender a geometria das ultrapassagens. Engenheiros vão estudar as telemetrias e não encontrar no carro nenhuma explicação racional para o que aconteceu. Porque o que aconteceu não estava no carro, estava no piloto. Nos boxes, a equipe McLaren está em silêncio por um momento. Ron Dennis, o chefe da equipe, que já viu Senna fazer coisas extraordinárias por anos, está olhando para os monitores com uma expressão que mistura admiração com algo próximo do espanto. Seus engenheiros estão calculando os splits, os tempos parciais, tentando entender onde Senna ganhou cada décimo de segundo. Nas arquibancadas, 100.000 pessoas estão em pé. Quem estava sob o guarda-chuva baixou o guarda-chuva. Quem estava de costas para a pista virou. Há um ruído que não é bem um grito e não é bem um silêncio. É o som de uma multidão que está tentando processar algo que seus olhos viram, mas que seu cérebro ainda não classificou. Alain Prost, no rádio com sua equipe, diz apenas uma coisa. A transcrição exata nunca foi confirmada oficialmente, mas engenheiros presentes na Williams naquele dia repetem a frase com variações pequenas ao longo dos anos.
Em essência, Prost disse: "Não é possível. Ninguém anda assim com aquele carro na chuva. É impossível." Senna vai continuar a corrida com a mesma concentração da primeira volta. Vai administrar a liderança, vai lidar com as paradas nos boxes, vai encontrar o ritmo de quem sabe que já provou o que precisava provar. Mais tarde na corrida, um problema mecânico vai forçar uma parada extra e tornar a vitória mais difícil do que parecia. Mas Senna vai cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, com uma vantagem de 1 minuto e 23 segundos sobre o segundo colocado. A Williams vai ganhar o campeonato de construtores de 1993. Prost vai ganhar o campeonato de pilotos. As estatísticas vão confirmar o que todos sabiam. A Williams era o carro mais rápido, a equipe mais bem organizada, e Prost foi o piloto mais consistente da temporada. Mas nenhum dado estatístico vai conseguir apagar o que aconteceu nos 90 segundos de uma tarde chuvosa de abril em Donington Park. Nenhuma tabela de resultados vai conter a verdade daquela primeira volta. A memória do automobilismo não funciona com tabelas. Ela funciona com imagens. E a imagem que ficou de 1993 não é Prost levantando o troféu de campeão no Japão em outubro. É Senna passando 4 carros em uma volta, sob a chuva, com um carro inferior. Como se as leis do automobilismo fossem sugestões opcionais. Prost se aposentou ao final de 1993. Sua última temporada foi tecnicamente impecável. 4 títulos mundiais, 51 vitórias na carreira, recordes que durariam décadas. Foi o legado de um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já produziu. Mas em suas entrevistas após a aposentadoria, Prost foi perguntado repetidamente sobre Senna, sobre a rivalidade, sobre os momentos que definiram as duas carreiras. E Prost, homem de precisão e honestidade técnica, sempre deu a mesma resposta essencial. Senna era diferente. Não apenas mais rápido em certos momentos. Diferente em uma dimensão que eu nunca consegui completamente entender. Como ele fazia o que fazia, especialmente na chuva, ainda me escapa. Ayrton Senna morreu em Imola, Itália, em 1º de maio de 1994, em um acidente que parou o mundo. Tinha 34 anos, 3 títulos mundiais, 65 vitórias e uma quantidade de momentos que transcendem qualquer estatística. A primeira volta de Donington Park permanece como a síntese perfeita do que Senna representava. Não era só velocidade, não era só técnica, era a convicção absoluta de que os limites existem para a maioria das pessoas e que pertencer à maioria é uma escolha que ele, conscientemente, nunca fez. 200.000 pessoas assistiram àquela corrida ao vivo em Donington Park naquele ano. Milhões viram pela televisão, e todos que estavam lá descrevem a primeira volta da mesma forma, com as mesmas palavras, em todos os idiomas. Não foi uma ultrapassagem, foram 4. Não foi uma volta de corrida. Foi uma declaração. Prost disse que Senna não ia vencê-lo. Em todos os sentidos que realmente importam, Senna já havia vencido antes de cruzar a linha de chegada.